A paz do Senhor, mais uma vez no nosso estudo. Eu estou muito alegre com a nossa evolução, com o nosso avanço. E hoje mais uma palavrinha. Essa semana nós estudamos ouça, cresça, amadureça e reaja. E agora, para finalizar essas palavras de atitude, de ação, de manifestação, de que você está realmente disposta ou disposto a seguir em frente nesse estudo, a seguir em frente nesse relacionamento, nessa estrutura emocional equilibrada e honesta. Então nós vamos estudar hoje a palavra aceita. Tem uma frase que fala, aceita que dói menos, né? Mas aqui o aceitar não é para doer menos, também, né? Mas o aceitar é para você entender que tem coisas que não é você que vai fazer. E tem coisas que é você que tem que mudar. E tem coisas que é você que tem que compreender. Que nem tudo é conforme você deseja, que nem tudo é conforme você pensa que deve ser. Mas que se você olhar de outros ângulos, você pode sim aceitar, você pode sim compreender, você pode sim querer ir mais profundo, mergulhar mais fundo, querer se aproximar mais, querer ver de uma forma mais ampliada para que você venha entender e aceitar. Então, quando a gente aceita algo, primeira coisa, o primeiro benefício que nós temos é que nós amolecemos, como no item que nós estudamos da maturidade. O que é esse amolecer? É que nós disponibilizamos o nosso coração a ouvir. É que nós disponibilizamos o nosso emocional a enxergar as possibilidades. Então, quando você aceita, não quer dizer exatamente que você vai ser passivo daquela situação, ou que você vai concordar com aquela situação. Vai dizer que você está pensando sobre o assunto. Vai lhe dar uma chance de rever, de reestruturar, de olhar por outros ângulos, de olhar com a visão do seu cônjuge. Então aqui no livro vai dizer assim, que nem sempre, ele começa falando a história, em todo monte de esterco há um pônei escondido. Assim como em todo casamento há possibilidades infinitas. Você deve simplesmente acreditar e depois seguir em frente, com base nisso. Então, o que ele está dizendo aqui? Toda vez que você vê um monte de esterco, é porque um animal passou ali. Igual aqui ele está dizendo que é um pônei, né? Um animal passou ali. Então, toda vez, você não precisa questionar quem passou, como passou, quando passou. Você já viu, você sabe que tem. Então, tem coisas que você sabe que tem. Então, possibilidades de acerto no seu casamento, você sabe que tem. Por quê? Porque existe amor, porque existe respeito, porque existe afinidade, porque existe cumplicidade, porque existe afeto, porque existe uma série de coisas que vocês já provaram um para o outro que existe entre vocês. Então, é necessário o quê? Acreditar que assim como tem os momentos bons, os momentos agradáveis, e ele de repente evapora e vem um momento de dificuldade, o de dificuldade também vai sair. E o que a gente tem que fazer então? Trabalhar para que cada vez os momentos de dificuldade sejam inferiores aos momentos de felicidade. Então, eu vejo aqui uma possibilidade. Quando eu digo, então, eu não vou desistir, como nós já estudamos no item que diz, desistir não é uma opção. Quando eu digo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma chance para mim, para o meu cônjuge, de que eu estou vendo possibilidades de acerto. E quando eu vejo essas possibilidades de acerto, de ser aceito, né? Possibilidades de acertos, eu vejo que então eu começo a aceitar os defeitos que o meu cônjuge tem, aceitar as limitações que ele tem, mas aceitar isso cegamente? Não. Aceitar porque sabendo que todo humano tem falhas e que as falhas fazem parte da humanidade de uma pessoa. Então,
quando a gente pensa nos pontos de vista das pessoas, a gente começa a ficar meio assim, até meio que frustrado quando o ponto de vista das pessoas são tão diferentes. Nós vimos que no começo da Bíblia, quando fala lá dos espias, né, que foram para ver a terra, foram 12 e 10 voltaram com um relatório e 2 voltaram com outro tipo de relatório. Então veja, a maioria viu aquilo que não era o que Deus tinha falado. Porque quando Deus falou exatamente que existia naquela terra gigantes e que eles iam tomar a posse. Então, o que eles viram foi uma visão, os 10, extremamente limitada. Sem pensar na promessa, porque Deus falou, vocês vão sair daqui, vocês vão para uma terra onde habita, e falou, Girgazeus, Jebuseus, Eveus, e eles já sabiam quem era esse povo. E vocês tomarão essa terra, que essa terra é boa, ela manda leite e mel e tal, e tudo mais. Aí eles ouviram o quê? Só o que interessava, que eles iriam sair do Egito e ia chegar numa terra boa, onde eles iam se deleitar. Mas eles não entenderam que eles tinham que tomar essa posse. Só 2. Então esse percentual nos assusta quando nós estamos tomando decisões, quando nós estamos vendo pessoas trabalhando, agindo, entendendo relacionamentos errados e vendo na hora de captar a promessa, na hora de absorver a promessa, na hora de concretizar a promessa e viver o benefício que Deus lá já preparou, já avisou, vai e abandona. Por quê? Porque vê numa visão muito limitada e não aceita o trabalho de desvendar ali aquele mistério que tem que fazer, e não concorda em fazer a sua própria parte. Pensa que Deus tem que fazer tudo, ou o outro teria que fazer tudo. O que eles esperavam então? Que ia chegar numa terra que não fosse habitada? Agora veja, justamente Deus estava mandando eles para ir para uma terra habitada, porque lá eles iam chegar e já ia chegar em tempo de colheita, porque eles já tinham plantado. Então eles iam chegar, já ia começar a comer dos frutos daquela terra. E eles não estavam entendendo isso. E aí o que acontece? Os 2 que acreditaram, eles deram um jeito de calar, né? Os 2. E aqui então tem um outro exemplo que exemplo daí da vida secular, que fala sobre aquela situação dos 2 analistas de sapato, que o seu patrão mandou eles para uma cidade e eles foram. E aí foi um e voltou e falou, lá não dá para vender sapatos porque lá todo mundo anda descalço. E na sequência foi o outro e o outro voltou e disse assim, patrão, pode mandar fazer muitos sapatos, porque aqui ninguém usa sapato e vai ser um negócio maravilhoso, porque como ninguém usa, nós vamos chegar e vamos oferecer um produto novo, diferenciado, e todos vão aceitar esse produto. Então veja a diferença do ponto de vista de cada um daquelas 2 pessoas que foram cotar aquele negócio, enquanto que um viu, não dá para seguir adiante, porque aqui ninguém acredita, ninguém vê, ninguém se beneficia disso. O outro disse, opa, como ninguém entende, é o momento de eu chegar e expor o meu produto e falar bem do meu produto e todos vão aceitar o meu produto. Então assim é aqui no aceita, nessa palavra de hoje, que nós já falamos ali, você vai ouvir, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai reagir. Agora isso não é numa voz de comando. Isso é numa voz de mão dupla, que você vai falar, que você vai ouvir, que você vai meditar, que você vai amadurecer e que você vai aceitar as condições que o outro está colocando e as condições do momento. Quando precisar dar tempo, tem que dar tempo. Quando precisar agilizar, tem que agilizar. Quando precisar ceder, tem que ceder. E quando precisar ser forte, tem que ser forte. De maneira sempre compassiva. Então, aqui também no livro, o autor vai trazer a história de Nicodemos. Quando Nicodemos foi falar com Jesus sobre por que Jesus, ensinava daquele jeito e o que ele, pretendia com isso, então Jesus fala para ele que para
que ele pudesse entender essas coisas e aquilo que ele ensinava, ele precisava nascer de novo. E quando Jesus fala isso, ele poderia ter falado assim, Jesus tá louco, vai falar uma coisa, isso é um absurdo, não é possível, eu não posso nascer de novo, cair fora. Ele podia ter pensado isso, mas ele não pensou. Ele foi mais profundo, ele quis entender mais. Ele quis entender mais, então ele diz assim, ei, como assim nascer de novo? É possível voltar do ventre da minha mãe? Aí Jesus respondeu para ele, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quer dizer, como Jesus estava falando com ele, e ele estava com dúvida, ele continuou insistindo. Então isso aqui também está uma conexão lá com o Reaja. Ele, provavelmente, ele ouviu falar de Jesus. Ele evoluiu naquele pensamento de querer saber mais sobre Jesus. Ele amadureceu tendo coragem de tomar uma decisão. E aí, quando ele tomou essa decisão, ele reagiu indo até Jesus. E aí, quando Jesus falou com ele, e falou com ele assim, ele fez a pergunta, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então aqui ele já chega com conhecimento de causa, eu ouvi sobre você, eu evoluí a minha história sobre você, eu entendi que você não é um como os demais, porque ninguém pode fazer o que você faz se não fosse com Deus. E eu estou aqui porque eu quero entender como isso funciona. Veja, ele chega com o contexto completo. E aí então Jesus fala assim para ele, na verdade, eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eles pensam, como assim nascer de novo? Então ele continua a conversa, então ele insiste, então ele continua querendo fazer parte, ir mais fundo. E ele diz, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus não está falando de renascimento, Jesus está falando de nascimento. Mas aí ele vai instigar o assunto. Aí Jesus fala, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Daí, o que acontece? Ele não duvida. E também não questiona a partir dali. O que ele faz? Ele entende que havia mistério. Ele entende que ele precisava, então, seguir Jesus para que ele pudesse entender o que Jesus estava de fato dizendo. Então, por que isso? Porque ele queria um coração transformado. Porque ele queria ter a novidade que Jesus estava oferecendo para as pessoas, nas suas atitudes, no seu ensino. Ele gerou uma expectativa de continuidade, de transformação, de mudança de vida. E quando ele fez tudo isso, então Jesus teve ali a oportunidade, né, de entrar no coração dele e executar aquilo que Jesus queria executar. Então ele foi transformado. Mas por quê? Porque ele aceitou as condições de amadurecimento, de crescimento e de questionamento, aceitando o que ele estava falando, aceitar de falar assim, eu quero mais, diga-me mais, fale mais, vai mais fundo. Mas isso quer dizer o quê? E é isso que faz a gente crescer no relacionamento. É isso que faz a gente crescer em deixar a outra pessoa realmente ser a nossa alma gêmea e nos tornarmos a alma gêmea do nosso cônjuge. Porque a afinidade vai estar tão conectada, tão ligada, que nós não vamos nos travar na primeira resposta. Ah, tá bom, não quer falar, então também não vou te ouvir. Ah, tá bom, já perguntei, nem vou perguntar mais. Porque tem essas birras, porque tem essas implicâncias, mas isso é falta de amadurecimento. Porque às vezes você pensa, mas eu já fiz tanto, mas eu já orei, já busquei, já fui atrás, já falei, não quer dar responder, não quer agir, não quer falar, então eu vou ficar na minha. Mas quem é que está incomodado? Mas quem é que quer ter essa afinidade? Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Mas se não tiver um instigando para que o outro veja e crie hábitos de maturidade, hábitos de pessoa madura, hábitos de que quer ser honrado e quer honrar, hábito de que quer amar e ser amado,
hábitos de que realmente faz parte da vida de outro e tem a vida de outro dentro de si, que se importa com o sentimento do outro, que se importa com a resposta do outro, que se importa com o resultado final que ambos estão construindo. Então é isso que é essa nossa palavra de hoje. Aceita. Aceita as condições que está lhe sendo oferecida. Aceita com sabedoria, com entendimento, com maturidade, com evolução, com crescimento, ouvindo, sendo sensível à sua voz interior, sendo sensível à voz do seu cônjuge e muito mais sensível ainda à voz do Espírito Santo de Deus, que está te ensinando, te instruindo, te conduzindo no caminho que se deve andar. Amém? Muito obrigada mesmo por esta oportunidade de estudo. Muito obrigada mesmo porque você está evoluindo, porque você está louvando a Deus através desse estudo tão pequeno, tão simples, mas tão verdadeiro de acordo com as nossas realidades. Eu preciso muito da presença de Deus na minha vida, na minha casa, na vida do meu esposo. E eu sei que você também que está estudando é porque você também precisa disso. E juntos nós somos mais fortes. Você aí fazendo na tua casa esse ensino, você está mandando inspiração para mim. Você falando da sua vida para Deus, por causa desses estudos, você está falando da minha vida para Deus. Você fazendo essas coisas, você está levando as minhas petições a Deus através do seu estudo, através da tua oração, da tua perseverança, através de estudar junto comigo por causa dessa linha de comunicação que Deus instruiu aí a pastora Fátima a fazer, e por causa disso nós estamos juntos nesta causa. E eu creio que os milagres do Senhor já começaram a acontecer e nós veremos mais e mais. Testemunhos irão acontecer daqui durante esses 90 dias. Nós estamos quase concluindo um terço desse nosso estudo e o nome do Senhor está sendo glorificado na minha casa e na sua casa cada dia mais, para que o nome dele tenha mais brilho, seja mais glorioso e resplandeça no nosso meio. Amém?